Paz e graça, meus irmãos. Vou falar aqui de um assunto que provavelmente muitos ficaram bastante bravos comigo, mas eu tenho que dizer sobre isso. Trata-se do texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O verso 17 indica que os vivos serão arrebatados, sendo o único verso bíblico que conheço que faz esta afirmação, contrariando muitos outros que conhecemos. Este texto dá base para uma heresia que corre no meio cristão, que afirma que a igreja viva será arrebatada aos céus, contrariando relevantes versículos que dizem o contrário. Vamos ler o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, ressuscitarão antes da vinda de Cristo. Até aqui o texto está perfeito. No verso 17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está escrevendo esta epístola aos Tessalonicenses e, consequentemente, para todas as igrejas onde mantinha seus ministérios. As cartas que Paulo escrevia, por se constituírem instruções de grande valia, eram transcritas à mão e reenviadas para outras congregações. Neste momento, no entanto, no verso 17, capítulo 4, ele afirma que ele e estas igrejas, para quem ele escrevia na época, estariam vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo e que seriam arrebatados naquela época. Percebemos, no entanto, que ele, na segunda epístola aos Tessalonicenses, faz uma admoestação corrigindo um provável erro do copista que transcrevera a primeira epístola, indicando claramente que a cópia que eles tinham recebido continha algum defeito. Vejamos a segunda epístola, 2 Tessalonicenses 2, 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Olha ele se referindo aí à cópia que os Tessalonicenses tinham recebido, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ora, ele está dizendo que havia algo de errado com a cópia da primeira carta, ou epístola. Com certeza Paulo não havia escrito: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com os mortos. Por esta razão escreveu a admoestação na segunda epístola, onde ele continua dizendo: ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Porque puseram na primeira epístola, evidentemente, que ele estaria vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo e seria arrebatado junto com os mortos. Ora, isso não faz sentido? Pois na primeira carta ele diz no capítulo 3, verso 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Sabemos que a ressurreição dos mortos ocorrerá antes da vinda do Senhor, mais precisamente no último dia dos 1260 dias da 70ª semana de Daniel. Podemos ver no livro de João, capítulo 6 e 39, são vários versículos. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No 54 ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, Mateus diz o seguinte, Mateus 25, 31 ao 34, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos e anjos com ele, ora, nós vemos lá no Apocalipse 19, o Senhor descendo com um exército de anjos e os santos vestidos de branco, para o julgamento aqui na terra. Percebemos então que o Senhor desce com os seus santos. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está dando o reino para quem? Para nós que estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor. Zacarias 14, 5 também faz menção a isso. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. Ora, sabemos por Mateus 24, 37 ao 41, que os que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, que serão arrebatados, serão os ímpios e não os salvos. E que apenas os mortos serão ressurretos. E receberão corpos glorificados e serão sim arrebatados antes da vinda de nosso Senhor. E estes serão os que com Cristo administrarão o reino aqui na terra. O texto de Mateus 24, 37 é bem claro, pois o Senhor cita como referência os dias de Noé, onde os que foram levados foram os ímpios, e os que ficaram foram os servos de Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Então não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Parece que o termo levado, na menção da passagem de Noé, não tem sido considerado pelos evangélicos. Para o restante do texto, onde diz, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Nós percebemos por vários textos. Provérbios 22, 22 diz o seguinte: mas os ímpios serão arrancados, arrebatados, arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará. Para herdardes a terra, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Salmo 37, 34. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, o reino aqui na terra. Tiago 2,5. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 29. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Senhor falando em Mateus 5,5. Os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra, os justos herdarão a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Os céus são do Senhor, mas a terra deu aos homens. A leitura que faço de 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, e isso faço de forma particular, não querendo induzir ninguém a fazê-lo, é a seguinte: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Mas os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e serão arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E estarão sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É evidente que este arrebatamento não será visível, porque não há necessidade nenhuma de ser visível. O reino de Cristo, onde passaremos por 1000 anos com ele, é na terra que será regenerada, transformada, assim como nós, os vivos, também seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Daniel 2,35 explica muito bem esse assunto. A estátua de Nabucodonosor, em Daniel 2,35, representa os reinos deste mundo. Assim como a pedra cortada sem auxílio de mão,
representa o reino de Cristo. E aí temos: mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Claramente a pedra, reino de Cristo, enche a terra e não o céu, como prega a maioria esmagadora dos cristãos. Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ora, evidentemente, o texto diz: faço novas todas as coisas existentes, e não outro mundo. Sem sombra de dúvidas, os que serão arrebatados serão os ímpios por ocasião da segunda vinda de Nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Podemos ver pelos textos de Provérbios 2:22, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. A conclusão é: por ocasião da vinda de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, com base em Mateus 25:31, os que serão arrebatados serão os ímpios, e os justos herdarão a terra regenerada. Atos 3:21. E nós seremos transformados, 1 Coríntios 15:52, num abrir e fechar de olhos, para vivermos no reino milenial de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos ver aqui Atos 3:19 ao 21, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então a gente observa, a gente percebe que a Bíblia fala o tempo todo em regeneração desta terra, para que sejamos os beneficiários, os bem-aventurados, a nação bendita de Abraão por Cristo, né? Todos nós somos filhos de Abraão, segundo Gálatas 3. Esta é a grande nação de Abraão, que herda estas bem-aventuranças prometidas por Deus. Eu espero ser entendido nessas palavras, mas peço desde já perdão aos irmãos que não tiverem a mesma compreensão. Que Deus abençoe a todos.